A garota alienígena brinca que se casaria com o humano se ele adivinhasse seu nome verdadeiro. Imagine a expressão dela quando a cápsula de queda disparou pelos territórios disputados do anel externo. Seu casco de metal queimado pela entrada na atmosfera. Dentro da cabine apertada, a pele da cor do pôr do sol de Liriana parecia brilhar contra a fraca iluminação de emergência. Seu cabelo prateado caía sobre os ombros enquanto ela ajustava os controles de navegação com precisão treinada. Seus nomes humanos são tão previsíveis, ela disse, virando-se para encarar seu copiloto com um sorriso brincalhão. James, Michael, John, tão chatos e sem inspiração, o homem humano sentado à sua frente levantou uma sobrancelha. O comandante Nathan Reed, o ex-operativo das Forças Especiais da Aliança Terrana, não era um homem facilmente provocado. Seu cabelo cortado, rente e queimado, junto com uma leve barba por fazer, emolduravam um rosto que já havia visto sua cota de batalhas. A jaqueta tática preta sobre sua camisa sem mangas pouco fazia para esconder a definição muscular de seus braços, enquanto ele os cruzava sobre o peito. "E suponho que nomes Jendari sejam o auge da criatividade", ele respondeu, sua voz profunda carregando sarcasmo suficiente para fazer Liriana estreitar os olhos. O relacionamento deles sempre foi estritamente profissional, às vezes até tenso. Como representantes de seus respectivos governos nesta missão conjunta de reconhecimento, mantinham uma distância cuidadosa, apesar da atração óbvia que fervilhava sob suas interações. O traje de combate verde profundo de Liriana se ajustava à sua figura atlética, com os intrincados detalhes tecnológicos ao longo das costuras brilhando suavemente. Seções estratégicas ao redor de seu abdômen, ombros e coxas permaneciam expostas. Uma escolha de design que Nathan inicialmente questionou como impraticável, mas que desde então aprendeu ser tradicional para os guerreiros Shindari. "Meu verdadeiro nome?" Liriana continuou a olhar pensativamente pela janela do visor para as paisagens desérticas queimadas pelo sol abaixo. "É uma canção das estrelas desde o meu nascimento. Contém a ressonância harmônica dos corpos celestes que se alinham quando respirei pela primeira vez." Ela se virou para ele, sua expressão de repente travessa. "Juro pelos ancestrais, se um humano masculino conseguisse adivinhar, pela nossa antiga lei, eu estaria ligado a ele por toda a vida." Nathan, normalmente reservado e focado na missão, a surpreendeu com um sorriso lento. Algo em seus olhos mudou. Um brilho de conhecimento que fez a confiança de Liriana vacilar. Sem hesitar, ele abriu a boca e produziu um som complexo e multi-layered. Um padrão melódico que brilhava como a luz distante das estrelas, subindo e descendo em intervalos harmônicos perfeitos, que nenhuma corda vocal humana deveria ser capaz de produzir. Os olhos de Liriana se arregalaram em choque. A boca dela se abriu levemente em um rubor de laranja mais profundo que se espalhou por sua pele de pôr do sol. "Como?" ela sussurrou, incapaz de desviar o olhar dele. "Como você sabe disso?" A pergunta pairou no ar entre eles enquanto a cápsula de descida continuava sua trajetória em direção à zona neutra. A carga que transportavam, supostamente suprimentos de rotina para o posto avançado conjunto de Terrence e Dory, de repente parecia muito menos importante do que o segredo que Nathan aparentemente carregava. Antes que ele pudesse responder, alarmes de proximidade soaram pela cabine. O foco de Nathan imediatamente se voltou para os controles. "Alerta de proximidade", anunciou, toda a brincadeira desaparecendo de sua voz. "Temos companhia." Liriana voltou ao modo profissional, embora seus olhos ainda carregassem perguntas. Nave não identificada às 2 horas, sem transmitir nenhum código de reconhecimento. "Piratas", sugeriu Nathan, já planejando manobras evasivas. "Ou pior", respondeu Liriana sombriamente. "Este setor tem visto um aumento na atividade raxiana. Eles adorariam colocar as mãos em nossa carga." Enquanto se preparavam para um possível combate, o momento de revelação pessoal recuou, mas não foi esquecido. Algo fundamental havia mudado entre eles. Uma nova dinâmica que inevitavelmente ressurgiria assim que o perigo imediato passasse. Os dedos de Nathan voaram pelo painel de controle. "Segurem-se",
Ele avisou, puxando a cápsula para um mergulho acentuado. Isso vai ficar interessante. Os lábios de Liriana se curvaram em um sorriso determinado enquanto ela ativava os sistemas de armas. Sempre acontece quando você está envolvido, humano. O deserto abaixo apressou-se para encontrá-los enquanto Nathan levava a pequena embarcação ao seu limite, deixando seus perseguidores lutando para igualar a manobra agressiva. Quaisquer segredos que existissem entre eles teriam que esperar. A sobrevivência veio em primeiro lugar. A cápsula de queda deslizava sobre as formações rochosas irregulares da zona neutra. Seus motores se esforçavam contra as manobras evasivas agressivas de Nathan. Atrás deles, a nave não identificada lutava para acompanhar seu caminho de descida através dos estreitos cânions. Lá, Liriana apontou para um alcove sombreado sob um penhasco saliente. Podemos nos esconder na interferência magnética daqueles depósitos minerais. Nathan acenou com a cabeça, virando a embarcação abruptamente em direção ao abrigo natural. Bom olho. O conteúdo magnético do faraó deve mascarar nossa assinatura. Ele guiou a cápsula para o espaço oculto com uma precisão que impressionou até mesmo Liriana, que havia testemunhado suas habilidades de pilotagem em missões anteriores. À medida que os motores desligavam, um silêncio intenso se estabeleceu, monitorando seus perseguidores na tela tática. Eles estão circulando, sussurrou Nathan, embora não houvesse necessidade de silêncio. Parece que eles não têm certeza de para onde fomos. Liriana soltou um suspiro que não percebeu que estava prendendo. Comportamento padrão de pirata. Eles vão procurar por 1 ou 2 horas. Depois passarão para presas mais fáceis. O espaço confinado da cabine de pilotagem de repente parecia muito menor à medida que o perigo imediato passou, deixando-os sozinhos com a tensão não resolvida de antes. O olhar de Liriana se voltou para Nathan, que estava concentrado nas leituras dos sensores. Devemos conservar energia, ele disse, desligando os sistemas não essenciais. A equipe de extração não chegará até nós até amanhã, no mínimo. A cabine escureceu para a iluminação de emergência, projetando sombras suaves sobre os traços de Nathan. Na luz reduzida, a pele de Liriana adquiriu um tom mais profundo, quase carmesim. Então, ela finalmente falou, quebrando o silêncio pesado. Você vai me dizer como sabe meu verdadeiro nome. A mão de Nathan parou no painel de controle. Ele se virou para encará-la, sua expressão indecifrável. Você acreditaria em mim se eu dissesse que ouvi isso em um sonho? Não. Ela respondeu de forma direta. Os lábios dele se curvaram em um meio sorriso. Justo, ele se recostou em seu assento, considerando-a. 3 anos atrás, eu fazia parte de uma operação conjunta Terran-Shindari na estação próxima. Houve uma recepção diplomática para a delegação do seu pai. Os olhos de Liriana se arregalaram. Você estava lá? Eu não me lembro de ter te visto. Você não teria. Eu estava na equipe de segurança posicionado nos bastidores. Seu olhar se tornou distante com a lembrança. Durante o ritual cerimonial de nomeação para o novo acordo comercial, seu pai pronunciou seu verdadeiro nome como parte da bênção. Isso é impossível, Liriana sussurrou. Nenhum ouvido humano poderia captar as complexidades harmônicas de um verdadeiro nome Shindari ao ouvi-lo uma única vez. A expressão de Nathan se tornou séria. Você está certo, um humano normal não conseguiria. A implicação pairou entre eles enquanto Liriana estudava seu rosto. Você não é normal, é? Eu fiz parte de um programa classificado. Ele admitiu. Aprimoramento neural. Modificações no processamento auditivo. Eu consigo ouvir frequências além do alcance humano normal e reproduzi-las perfeitamente. Eles te modificaram. Liriana não conseguiu esconder seu choque. Na cultura Shindari, tais alterações seriam consideradas um sacrilégio. Voluntariamente ele corrigiu. A Terra precisava de soldados que pudessem operar efetivamente ao lado de aliados alienígenas. Compreender suas línguas, mesmo aquelas consideradas impossíveis para os humanos, era uma prioridade. Liriana processou essa revelação, suas crenças culturais, lutando contra sua crescente fascinação por esse humano. Então você sabia o tempo todo? Sobre a nossa tradição? Nathan acenou lentamente com a cabeça. Eu sabia, mas nunca tive a intenção de usá-la assim.
Ele gesticulou entre eles. Simplesmente saiu quando você me desafiou. E agora estamos ligados, ela disse suavemente, as implicações se instalando sobre ela. De acordo com as leis mais antigas de seu povo, suas almas estavam agora conectadas em um vínculo mais profundo do que qualquer contrato de casamento. O sistema ambiental das cápsulas de queda zune suavemente enquanto as temperaturas externas despencam com o pôr do sol. Dentro do pequeno espaço, a temperatura começou a ficar visivelmente mais fria. As temperaturas caindo, Nathan observou, verificando as leituras. O suporte à vida está conservando energia. Devemos, ele hesitou. Devemos ficar perto para nos aquecer. Liriana sentiu um tremor de algo desconhecido em seu peito. Uma antecipação misturada com incerteza. Prática, ela concordou, embora ambos soubessem que era mais do que isso. Ela se levantou de seu assento para se juntar a ele, seus corpos se encaixando de forma desajeitada no início, no espaço apertado. O braço de Nathan envolveu os ombros dela, e ela ficou surpresa com o calor natural que seu corpo humano irradiava. Seu povo é quente, ela murmurou, pressionando-se instintivamente mais perto. E o seu é surpreendentemente frio ao toque. Ele respondeu, sua voz baixa perto do ouvido dela. A noite do deserto desceu ao redor do abrigo escondido deles, estrelas aparecendo na janela acima deles. Liriana se viu traçando as constelações com os olhos, ciente de cada ponto onde seus corpos se conectavam. Na tradição Injindari, ela disse suavemente, quando duas almas estão ligadas, elas passam a primeira noite sob as estrelas aprendendo os ritmos uma da outra. A mão de Nathan encontrou a dela na luz tênue. É isso que estamos fazendo? Talvez, ela admitiu, embora eu nunca tivesse imaginado que a ligação da minha alma aconteceria em uma cápsula de queda escondida de piratas. A risada suave dele vibrava em seu peito contra ela. Os humanos têm um ditado. A vida raramente lhe dá o que você espera. Mas às vezes, Liriana respondeu, virando-se para encará-lo. Seus rostos agora estavam a poucos centímetros de distância. Isso te dá o que você precisa. A tensão entre eles mudou, transformando-se em algo elétrico e inevitável. Enquanto as estrelas giravam acima e o perigo espreitava além de seu santuário, Nathan e Liriana se viram cruzando limites que nenhum deles havia antecipado quando sua missão começou. A aurora rompeu sobre a paisagem desértica, pintando o terreno rochoso em tons de âmbar e ouro. Dentro do módulo de queda, Nathan acordou primeiro, momentaneamente desorientado pelo peso de Liriana contra seu peito. Durante a noite, eles mudaram de posição, o corpo dela agora enroscado no dele, seu cabelo prateado espalhado pelo braço dele. A intimidade da posição deles despertou algo primal dentro dele. A conversa que tiveram na noite anterior havia adentrado um território que nenhum deles havia antecipado, culminando em uma proximidade que transcendia a relação profissional que mantinham. Nada havia sido dito explicitamente, mas os toques persistentes, os olhares intensos, comunicavam mais do que palavras jamais poderiam. Liriana se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Por um momento, ela parecia contente em sua posição. Então a consciência voltou, e ela se sentou rapidamente, sua pele alaranjada do pôr do sol corando em um tom mais profundo. A temperatura se estabilizou, disse ela desnecessariamente. Nathan acenou com a cabeça, permitindo que ela mantivesse a pretensão. Eu deveria verificar se nossos amigos de ontem já partiram. Ele alcançou os controles do sensor, mas antes que seus dedos fizessem contato, o sistema de comunicações estalou e ganhou vida com um sinal urgente. Transmissões de emergência da posição Hélios, anunciou o sistema automatizado. Prioridade alfa. Os olhares se cruzaram enquanto Nathan ativava a mensagem. Um holograma de campo estático se materializou, mostrando o comandante Valerian, o oficial terrano, responsável pelo posto avançado conjunto. Para todas as embarcações aliadas, a voz de Valerian soou, tensa e interrompida pelo fogo de armas ao fundo. Outpost Hélios está sob ataque das forças draxianas. Estamos em menor número e uma explosão abalou a transmissão. Solicitando assistência imediata. Pesquisa crítica em risco. Repito, pesquisa crítica em risco.
A transmissão cortou abruptamente, deixando-os em um silêncio atônito. É para lá que estávamos indo, disse Nathan sombriamente, com a carga. A expressão de Liriana havia ficado pálida, quase esbranquiçada. Nathan, há algo que você precisa saber. Ela alcançou o compartimento seguro sob seu assento, digitando um código complexo. Sobre nossa carga. Sobre por que eu fui selecionada para esta missão. O compartimento deslizou para abrir, revelando não os contêineres de suprimentos padrão que supostamente estavam transportando, mas uma unidade de estase sofisticada contendo frascos de um fluido iridescente. Estabilizadores genéticos, ela explicou, sua voz incomumente vulnerável. Para mim, Nathan Frown, eu não entendo. Liriana respirou fundo. O Alto Conselho Sindari tem experimentado com ciclos de reprodução acelerados. Eles me selecionaram para o programa por causa da minha compatibilidade genética com, ela hesitou, com humanos. A compreensão surgiu lentamente no rosto de Nathan. Você está dizendo que eles nos emparelharam deliberadamente? Porque somos geneticamente compatíveis? Ela acenou com a cabeça. Meu ciclo reprodutivo foi artificialmente aprimorado. Esses estabilizadores são necessários para garantir que qualquer concepção permaneça viável. Os olhos dela encontraram os dele, desafiadores, mas incertos. Eles não contavam que você soubesse meu verdadeiro nome. Eles não contavam que nos tornaríamos ligados por almas. Então, esta missão nunca foi apenas sobre suprimentos. Ela confirmou. Era sobre criar o primeiro híbrido viável de humano Sindari em condições controladas. Nathan processou essa revelação, sua mente tática conectando as peças, e os Draxianos atacando o posto avançado. Eles sempre se opuseram à cooperação entre espécies. Liriana disse que se eles descobrissem sobre o programa, as implicações pesavam entre eles. O ataque não foi aleatório, foi direcionado à própria pesquisa que os uniu. Temos que ajudá-los, disse Nathan, já alcançando a sequência de ignição. Liriana segurou seu pulso. Nathan, se formos lá, você precisa entender o que isso significa para nós. O olhar dela era intenso, inabalável. A ligação da alma combinada com essas modificações genéticas, se nos tornássemos fisicamente íntimos, a concepção seria quase certa. O ar entre eles carregado de possibilidades não ditas. Nathan cobriu a mão dela com a sua. É isso que você quer? Ele perguntou suavemente. Eu me ofereci para o programa, ela admitiu, mas nunca esperei sentir. Ela lutou para encontrar as palavras, sentir essa conexão, querer que fosse mais do que apenas um procedimento científico. A expressão de Nathan suavizou. Ele alcançou para traçar os contornos do rosto dela, seu toque reverente. Onde eu venho, trazer uma criança ao mundo deveria ser um ato de amor, não de dever. E onde eu venho, Liriana respondeu, inclinando-se para o toque dele. Dever e amor não são mutuamente exclusivos. O sol do deserto subia mais alto, banhando a cabine em luz dourada à medida que se aproximavam. O que começou como uma ligação acidental evoluiu para algo que nenhum dos dois poderia ter antecipado, uma conexão que desafiava as expectativas de suas respectivas culturas. Devemos chegar ao posto avançado em 3 horas, disse Nathan, afastando-se relutantemente para preparar a cápsula de queda para o lançamento. O que quer que aconteça lá, enfrentaremos juntos. Liriana terminou de encontrar a mão dele enquanto iniciavam a sequência de lançamento. À medida que os motores rugiram e a cápsula se ergueu de seu esconderijo, ambos entenderam que sua missão havia mudado irrevogavelmente. Eles não eram mais apenas representantes de seus governos. Eles eram parceiros em um sentido mais profundo, ligados por uma antiga tradição e enfrentando um futuro que nenhum deles havia previsto. As cápsulas cortavam o deserto em direção ao posto avançado Hélios, onde o perigo os aguardava. Mas também havia respostas, talvez uma chance de definir seu vínculo em seus próprios termos. Outpost Hélios se erguia diante deles, uma estrutura outrora orgulhosa agora parcialmente consumida pelas chamas. Os sensores da cápsula de pouso detectaram disparos esporádicos de armas, enquanto Nathan os guiava em direção a uma plataforma de pouso secundária, longe do conflito principal. Naves dracianas no perímetro oriental,
Liriana relatou enquanto analisava o display tático. Parece que eles invadiram a ala principal do laboratório. A mandíbula de Nathan se contraiu. É lá que a pesquisa genética estaria armazenada. Eles pousaram com um estrondo abrupto, os sistemas de stealth das cápsulas se ativando para mascarar sua chegada. Armados com suas armas laterais e a preciosa carga de estabilizadores, eles se movem rapidamente pelos túneis de acesso de emergência dos postos avançados. Sinais de vida à frente. Liriana sussurrou, verificando seu scanner. Assinaturas humanas e Zinder. Eles contornaram uma esquina e encontraram uma porta de laboratório selada. Nathan tocou o painel de comunicação. Comandante Reed, Forças Especiais Terrence, recebemos seu chamado de socorro. Após um momento tenso, a porta se abriu para revelar um pequeno grupo de sobreviventes Haggard. O comandante Valerian, com seu uniforme chamuscado e rasgado, acenou sombriamente para a chegada deles. Ao seu lado estava uma cientista Shindari. O jaleco dela estava impregnado com o que parecia ser sangue azul. Doutor Marina, Liriana exclamou, reconhecendo a cientista. Você está viva? Mal, respondeu a mulher Shindari mais velha. Os Draxianos vieram sem aviso. Eles sabiam exatamente o que almejar. Nathan trancou a porta atrás deles, enquanto Liriana entregava a unidade de estase, contendo os estabilizadores genéticos. A doutora Marina os examinou com um alívio visível. Você os trouxe. Bom. Os olhos dela se moveram entre Nathan e Liriana, notando a proximidade entre eles. A ligação já ocorreu. A pele de Liriana corou. Como você, seus padrões de aura, Marina explicou. Eles estão sincronizados. É inconfundível para aqueles que sabem o que procurar. Ela se virou para Nathan. Você falou o verdadeiro nome dela. Não era uma pergunta, mas Nathan acenou com a cabeça mesmo assim. O comandante Valerian interrompeu. Podemos discutir assuntos pessoais mais tarde. Neste momento, precisamos proteger o banco de dados central antes que os Draxianos o extraiam. Tudo sobre o programa está armazenado lá. O que exatamente é esse programa? Nathan exigiu. Liriana me contou um pouco sobre isso, mas tenho a sensação de que há mais. Doutora Marina e Valerian trocaram olhares. O laboratório ficou em silêncio, exceto pelos sons distantes de combate. O sujeito Liriana não é apenas compatível com humanos. Marina finalmente disse. Ela foi especificamente projetada para produzir descendentes com capacidades aprimoradas. Pontes telepáticas, cura acelerada, vida prolongada. Habilidades que poderiam unir nossa espécie de maneiras que apenas teorizamos. Liriana se enrijeceu ao lado dele. Sujeito? Você me disse que eu era uma candidata voluntária. Você era, insistiu Marina. Mas você também era a culminação de gerações de pesquisa genética. Seus pais foram selecionados por características de compatibilidade. Sua estrutura genética foi otimizada durante o desenvolvimento embrionário. Nathan colocou uma mão firme no ombro de Liriana, sentindo a tensão irradiar de seu corpo. Então eu fui criada para isso, ela disse de forma monótona, para estar ligada a um humano e produzir algum tipo de superfilho. Você foi criada com potencial, Marina corrigiu. O que você faz com isso sempre foi sua escolha. Uma explosão próxima abalou o laboratório, fazendo com que equipamentos caíssem no chão. Valerian verificou a transmissão de segurança. Eles romperam a barreira secundária. Temos talvez 20 minutos antes que eles cheguem até nós. As naves de evacuação, Nathan perguntou, destruídas no ataque inicial. Valerian respondeu sombriamente. Nossa única esperança é aguentar até que os reforços cheguem da estação próxima, o que pode levar dias. Marina acrescentou. Nathan avaliou a situação deles com precisão militar. Quanto de comida e água temos? O suficiente para 3 dias, talvez 4 se racionarmos com cuidado, respondeu um dos outros sobreviventes. Liriana encontrou o olhar de Nathan e uma conversa não falada passou entre eles. No meio do perigo, com seu futuro incerto, a conexão entre eles apenas se intensificou. A revelação sobre a engenharia genética de Liriana não diminuiu seus sentimentos. Se alguma coisa, tornou sua força e resiliência ainda mais notáveis. Quando precisamos garantir uma posição defensável, Nathan decidiu,
em algum lugar onde possamos resistir até que a ajuda chegue. O laboratório auxiliar tem paredes reforçadas e sua própria fonte de energia, sugeriu Marina, e contém equipamentos que podem ser úteis. Enquanto reuniam suprimentos para se realocar, Nathan puxou Liriana para o lado. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa. Sua pele da cor do pôr do sol havia empalidecido um pouco, mas seus olhos permaneciam determinados. Passei minha vida seguindo ordens, cumprindo expectativas. Descobrir que eu fui literalmente projetada para um propósito, ela balançou a cabeça. É muito para processar. Seja qual for o propósito para o qual você foi projetado. Nathan disse, sua voz baixa e intensa. O que importa é o que você escolhe. Seus olhares se encontraram, o ar entre eles carregado de possibilidades. A única ligação havia criado uma conexão, mas o que crescia entre eles agora era algo mais profundo. Algo que nem o governo nem a programação genética podiam ditar. Devemos nos mover, o que Liriana disse, embora ela não tenha feito esforço para se afastar dele, enquanto ainda podemos. Enquanto se preparavam para se mudar para o laboratório auxiliar, o peso de suas circunstâncias pressionava sobre eles, presos, em menor número, com suprimentos escassos e segredos revelados. No entanto, em meio à crise, eles encontraram algo que nenhum dos dois esperava. Uma escolha que era verdadeiramente sua. A noite caiu sobre o posto avançado Hélios, trazendo um silêncio inquietante para a instalação sitiada. O laboratório auxiliar havia se mostrado uma posição defensável, com paredes reforçadas e uma rede elétrica separada que mantinha seus sistemas operacionais, apesar da destruição em outros lugares. Os sobreviventes haviam estabelecido uma rotação para o turno de guarda, com Nathan assumindo o primeiro turno enquanto os outros tentavam descansar. Liriana achava impossível dormir. Sua mente corria com as revelações do dia, sua genética engenheirada, o único vínculo com Nathan, a situação precária que agora enfrentavam. Ela caminhava pela pequena alcova privada que antes fora um escritório de pesquisador, agora convertido em alojamento temporário. Você deveria estar descansando. A voz de Nathan veio da porta. Ele havia removido seu colete tático. Agora estava apenas com sua camiseta sem mangas. Sua estrutura muscular silhuetada contra a fraca iluminação de emergência. Então você também deveria. Ela retrucou. Não é Valerian quem deveria estar de vigia agora. Trocou com ele. Não conseguia dormir também. Nathan entrou no quarto, deixando a porta deslizar para fechar atrás dele. O espaço imediatamente parecia menor, mais íntimo. Era demais para processar. Liriana acenou com a cabeça, ciente de sua proximidade. Eu continuo pensando sobre o que Marina disse, que eu fui projetada para isso, que éramos compatíveis por design. Isso muda como você se sente? Nathan perguntou, com a voz baixa e firme. Ela considerou a pergunta, estudando o rosto dele na suave luz azul dos sinais de emergência. Não, ela finalmente respondeu. Se alguma coisa, isso me torna mais determinada a escolher meu próprio caminho. A provar que, seja o que for que eles tenham planejado, meus sentimentos são meus. Nathan se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo humano. E quais são esses sentimentos, Liriana? O nome dela em seus lábios a fez estremecer. Não seu verdadeiro nome desta vez, apenas o nome que usava entre os outros. No entanto, de alguma forma, parecia igualmente poderoso. Quando você pronunciou meu verdadeiro nome, ela sussurrou. Eu fiquei aterrorizada, não porque não quisesse estar ligada a você, mas porque nunca havia me permitido reconhecer o quanto eu já estava. A mão de Nathan subiu para acariciar seu rosto, seu polegar traçando o contorno de seu osso da bochecha. O toque enviou uma cascata de sensações por seu corpo, intensificadas por seu sistema nervoso Shindari, que processava informações táteis de maneira diferente dos humanos. Na minha cultura, ela continuou, sua voz mal audível. O vínculo da alma é a conexão mais profunda entre dois seres, mais intensa que qualquer união física. Na minha, a união física é uma expressão dessa conexão, uma forma de tornar o invisível visível, disse Nathan, puxando-a para mais perto.
As testas se tocaram e suas respirações se misturaram no pequeno espaço entre eles. A tensão acumulada desde o momento na cápsula de queda, quando ele pronunciou seu verdadeiro nome e mudou tudo, atingiu o ápice, como uma onda prestes a quebrar. Se fizermos isso, Liriana murmurou, suas mãos encontrando o caminho para seu peito, sentindo seu coração bater através do tecido fino. Você sabe o que isso pode significar, o que provavelmente significará, dada a minha biologia. Os olhos de Nathan, escuros e intensos, mantinham-se nos dela. Eu sei, e não tenho medo desse futuro. Se for com você, a última barreira entre eles se dissolveu com essas palavras. Seus lábios se encontraram timidamente a princípio, depois com crescente certeza. As diferenças em suas fisiologias criaram sensações inesperadas. Sua pele mais fria contra seu calor. As texturas e sabores únicos, desconhecidos, mas intoxicantes. O que se seguiu foi uma descoberta um do outro que transcendeu suas respectivas espécies. A remoção cuidadosa de barreiras, tanto físicas quanto emocionais. A orientação sussurrada, a risada suave diante de diferenças inesperadas. Os suspiros de prazer diante de semelhanças surpreendentes. Através de tudo isso, Nathan a tratou com uma reverência que fez Liriana entender por que os humanos, apesar de sua história mais curta entre as estrelas, haviam conquistado tanto respeito de espécies mais antigas. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles se aproximaram do universo e uns dos outros com uma paixão e ternura que as raças mais lógicas muitas vezes careciam. No rescaldo, eles estavam entrelaçados na estreita cama, um emaranhado de pele do pôr do sol contra a carne humana. Liriana traçou padrões no peito de Nathan, admirando como era natural estar com ele dessa forma. Você acha que aconteceu? Nathan pergunta suavemente, com a mão descansando de forma protetora sobre seu abdômen. Há uma maneira de descobrir, ela respondeu. O scanner médico na área principal do laboratório é sensível o suficiente para detectar a concepção, quase imediatamente, especialmente com meu sistema reprodutivo aprimorado. Eles se vestiram em silêncio, compartilhando sorrisos secretos e toques prolongados que falavam de sua nova intimidade. O laboratório principal estava vazio, os outros sobreviventes haviam se retirado para seus próprios alojamentos improvisados para a noite. Liriana ativou o scanner médico, seu display holográfico iluminando seu rosto com um suave brilho. A varredura levou apenas alguns segundos quando os resultados apareceram e ninguém falou por um longo momento. Bem, Liriana finalmente disse, sua voz uma mistura de admiração e apreensão. Parece que os geneticistas sabiam o que estavam fazendo afinal. Nathan se moveu atrás dela, envolvendo seus braços em torno de sua cintura e descansando o queixo em seu ombro, enquanto ambos encaravam a confirmação flutuando diante deles. Concepção bem-sucedida, desenvolvimento embrionário já acelerado além dos parâmetros normais. Você está bem com isso? Ele perguntou, sua respiração quente contra o ouvido dela. Liriana se virou em seus braços, encarando-o com uma determinação renovada. Eu estou. Se você estiver. Esta criança pode ter sido parte do plano de outra pessoa, mas agora é nossa escolha, nosso futuro. O som distante de disparos de armas lembrava-os de sua situação precária. Eles estavam presos sob cerco, com suprimentos escassos e um cronograma de resgate incerto, e agora carregavam uma nova vida. Uma que tanto os governos quanto os draxianos atacantes considerariam inestimável. Precisamos tirar vocês daqui, Nathan disse, seus instintos protetores visivelmente aguçados. Os reforços podem não chegar a tempo. Liriana assentiu, sua mente tática já trabalhando nas possibilidades. Pode haver uma maneira de o posto avançado ter cápsulas de escape de emergência projetadas para a evacuação de pesquisa crítica. Valerian afirmou que todas as embarcações de escape foram destruídas. Os shuttles foram, Liriana corrigiu, mas as cápsulas são diferentes, menores, mais furtivas. Eles não são de conhecimento comum. A esperança brilhou nos olhos de Nathan. Onde? Seção D do nível 3. Mas precisaremos de códigos de autorização, que Marina pode ter, concluiu Nathan,
enquanto se preparavam para voltar aos outros com seu plano e suas notícias. Liriana hesitou, colocando a mão sobre o abdômen onde seu filho agora crescia. Quando brinquei sobre estar preso a você se adivinhasse meu nome, ela disse com uma risada suave. Nunca imaginei que isso levaria a isso. O sorriso de Nathan era uma mistura de ternura e determinação. Eu imaginei. Amanhã trouxe mudanças surpreendentes. Liriana acordou com um suspiro. Sua mão voou para o abdômen, onde um inchaço visível havia se formado durante a noite. Nathan, que estava cochilando ao seu lado, imediatamente ficou alerta. O que há de errado? Ele perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. O bebê, ela sussurrou, levantando o traje para revelar sua barriga. O que deveria ser mal perceptível agora era inconfundível. Um pequeno, mas definitivo, volume que não estava ali na noite anterior. Nathan encarou, sua expressão uma mistura de admiração e alarme. Isso é normal para o Sindari? Não. Liriana respondeu, sua voz tensa de preocupação. Mesmo com a gestação acelerada, isso é sem precedentes. Eles procuraram o Dr. Marina imediatamente, encontrando-a já trabalhando na área médica improvisada. Os olhos da Sindari mais velha se arregalaram ao ver a condição de Liriana. Pelos ancestrais, ela respirou, guiando Liriana até a mesa de exame. As modificações genéticas devem ser mais agressivas do que calculamos. O scanner zumbia enquanto passava pelo abdômen de Liriana, projetando uma imagem holográfica do embrião em desenvolvimento. A expressão de Marina tornava-se cada vez mais preocupada enquanto ela analisava as leituras. A taxa de desenvolvimento fetal é aproximadamente 40 vezes a normal, ela anunciou. A esse ritmo, você alcançará o termo completo em dias, não em meses. Dias, Nathan repetiu, encontrando a mão de Liriana e apertando-a suavemente. Marina acenou com a cabeça de forma sombria. O processo de hibridização está acionando protocolos de desenvolvimento acelerado, que foram projetados para ativar apenas sob condições controladas. Ela olhou de forma incisiva para a unidade de estase que continha os estabilizadores genéticos. Esses foram feitos para regular o processo, mas a ligação única criou um catalisador biológico que não antecipamos. Você pode desacelerá-lo? Liriana perguntou, tentando manter a voz firme. Posso tentar modulá-lo com os estabilizadores, mas não consigo parar completamente. Marina começou a preparar uma injeção. Isso deve ajudar a manter uma taxa de desenvolvimento segura. Mas precisamos levá-lo a uma instalação médica adequada dentro das próximas 72 horas. Enquanto Marina administrava o estabilizador, o comandante Valerian entrou no laboratório com uma expressão sombria. Ele parou, absorvendo a cena à sua frente, seus olhos demorando-se na fisionomia alterada de Liriana. Vejo que as congratulações são devidas, disse ele, embora seu tom carecesse de calor. Precisamos evacuar, afirmou Nathan com firmeza. Liriana mencionou cápsulas de escape de emergência. A mandíbula de Valerian se contraiu. Aqueles pods são reservados para materiais de pesquisa críticos. Ela é material de pesquisa crítico, Nathan retrucou. Então imediatamente se arrependeu de sua escolha de palavras. De acordo com os próprios governos de vocês, Liriana apertou sua mão em compreensão. Ela sabia que ele não havia dessa forma. Valerian suspirou pesadamente, não importa de qualquer maneira. Acabei de receber a comunicação final do comando de próxima. Não haverá reforços. A sala caiu em silêncio enquanto as implicações se instalavam. O que você quer dizer? Um dos outros sobreviventes exigiu. Ambos os governos classificaram este posto avançado como descartável. Valerian explicou amargamente. Eles estão negando qualquer conhecimento do programa genético para evitar incidentes diplomáticos com a Confederação Draxiana. Fomos desautorizados. O treinamento militar de Nathan entrou em ação, sua mente já calculando alternativas. Então usamos as cápsulas de escape. Tire todos para fora. Só há 2 cápsulas. Valerian contra-argumentou. Cada uma projetada para um máximo de 3 ocupantes, além de uma carga mínima. Temos 8 sobreviventes. Então enviamos 2 viagens, sugeriu Liriana, ganhando um pouco, enquanto sentia outro estranho tremor de movimento dentro dela.
Um desenvolvimento que deveria ter levado semanas acontecendo em horas. Valerian balançou a cabeça. A sequência de lançamento aciona um beacon automático. Os Draxianos interceptariam o segundo módulo antes que ele pudesse sair da atmosfera. A sala mergulhou em uma discussão tensa enquanto debatiam as opções. Nathan puxou Liriana para o lado, sua voz baixa e urgente. Você precisa estar naquela primeira cápsula. Ele insistiu. Você e o bebê. A pele de Liriana, com a cor do pôr do sol, empalideceu. Eu não vou embora sem você. Isso não é negociável. Nathan disse com um tom gentil, mas firme. Nosso filho precisa de pelo menos um dos pais para sobreviver. E eu preciso de você. Ela retrucou, surpreendendo-se com a emoção crua em sua voz. O que havia começado como um vínculo acidental havia se transformado em algo que ela não conseguia suportar perder. Tem que haver outra maneira. A conversa privada deles foi interrompida por um tremor repentino que sacudiu toda a instalação. Luzes de alerta piscavam enquanto o sistema de segurança registrava uma violação significativa. Eles romperam o perímetro leste, anunciou Valerian, verificando os monitores. Talvez tenhamos 2 horas antes que eles cheguem a esta seção. Marina se aproximou deles, com uma expressão resoluta. Preparei uma dose modificada de estabilizadores. Isso deve manter a gravidez progredindo em um ritmo controlável por aproximadamente 36 horas. Ela entregou o injetor a Nathan. Depois disso, ela precisará de cuidados especializados. Nathan acenou com a cabeça em agradecimento, guardando o dispositivo com segurança em seu colete tático. Eu tenho um plano, disse ele, dirigindo-se a todo o grupo. Mas é arriscado e vou precisar da cooperação de todos. Enquanto ele delineava sua estratégia, uma ousada combinação de distração, engano e manobras precisamente cronometradas, Liriana o observava com crescente admiração. Esse era o lado da humanidade que sempre a fascinou. A capacidade deles de enfrentar probabilidades impossíveis com engenhosidade e determinação, em vez de resignação. Poderia funcionar, Valerian admitiu relutantemente quando Nathan terminou, mas o timing teria que ser perfeito. E precisaríamos acessar o centro de comando para sobrepor os protocolos de lançamento da cápsula. Marina acrescentou, que atualmente está ocupado pelas forças draxianas. Apontou outro sobrevivente. A expressão de Nathan permaneceu confiante. Então nós o levamos de volta. Enquanto o grupo se dispersava para se preparar, Liriana sentiu outro movimento dentro dela. Mais forte desta vez, ela colocou a mão sobre o inchaço crescente, maravilhando-se com a vida que se desenvolvia ali. Uma vida que representava algo que nenhum dos governos havia antecipado. Não apenas um híbrido biológico, mas uma união nascida da escolha em vez do cálculo. Eu pronunciei seu verdadeiro nome como um desafio. Nathan disse suavemente, aproximando-se para ficar ao lado dela. Eu nunca imaginei que isso levaria a isso. Liriana sorriu, encostando-se nele. Imagine minha cara quando percebi que minha piada sobre casamento se tornaria realidade. Você está decepcionado? Ele perguntou, com um raro indício de vulnerabilidade em sua voz. Ela se virou para encará-lo completamente, seus olhos refletindo as luzes de emergência. Número, estou aterrorizada, sobrecarregada e correndo contra o tempo, mas não estou decepcionada. Ela colocou a mão dele sobre seu abdômen, onde seu filho crescia a uma taxa impossível. Algumas coisas valem o risco. O duto de ventilação era mais estreito do que Nathan havia previsto, tornando seu progresso em direção ao centro de comando dolorosamente lento. Ele liderava o caminho, com Liriana seguindo de perto atrás. Seus movimentos tornavam-se cada vez mais pesados à medida que sua gravidez continuava sua progressão acelerada. Atrás dela vinham Valerian e 2 outros sobreviventes, enquanto Marina e o restante da equipe preparavam as cápsulas de escape para um rápido lançamento. Inteiro, Nathan sussurrou, levantando seu punho no sinal militar universal para parar. Através da grade à frente, ele podia ver soldados dracianos patrulhando o corredor do lado de fora do centro de comando, e eles eram menos do que o esperado, o que estava alinhado com a comunicação interceptada. A mensagem que deciframos anteriormente foi reveladora. O ataque estava sendo realizado por uma facção draxiana rebelde chamada Puris,
que se opunha a qualquer experimentação genética. Mais importante ainda, o governo draxiano oficial havia despachado uma embarcação diplomática para intervir, com chegada prevista em 3 horas. Se conseguirmos aguentar até que o navio diplomático chegue, Valerian havia raciocinado, talvez todos nós possamos sair daqui vivos. Mas isso significava garantir o centro de comando para estabelecer comunicação com o navio que se aproximava. E o tempo estava trabalhando contra eles de mais de uma maneira. Nathan olhou para trás, preocupado com Liriana, que estava mais pálida. "Você está bem?" Ela acenou com a cabeça, embora sua pele alaranjada tivesse adquirido uma tonalidade cinza alarmante. Apenas desconfortável. Ele não acreditou nela nem por um segundo, mas sabia que discutir desperdiçaria um tempo precioso. 2 guardas na entrada principal. Ele relatou em vez disso. "Vou criar uma distração. Valerian, você e Chase, tomem o ponto de acesso leste." O plano foi colocado em ação com deficiência de prática. Nathan caiu do duto de ventilação em uma sala de armazenamento desocupada. Então acionou um alarme em uma seção distante da instalação. Como esperado, um dos guardas draxianos se moveu para investigar, deixando um único século na porta do centro de comando. O que não era esperado foi o súbito e estrangulado gemido de Liriana, enquanto ela tentava segui-lo para baixo. "Nathan", ela sussurrou com urgência, sua voz carregada de dor. "Algo está acontecendo." Ele se virou a tempo de vê-la segurar o abdômen, que havia se expandido visivelmente desde que entraram no sistema de ventilação. Os estabilizadores estavam falhando mais rápido do que Marina havia previsto. "Eu acho que Liriana conseguiu entre uma respiração controlada. O bebê está vindo." Por um breve momento, Nathan congelou, dividido entre a missão que poderia salvar a todos e a mulher que se tornara seu mundo. Então seu treinamento entrou em ação, compartimentalizando a crise em partes gerenciáveis. Mudança de planos. Ele anunciou a Valerian através de seu link de comunicação. "Liriana está em trabalho de parto. Estou levando-a para um lugar seguro. Você continue com a captura do centro de comando." "Negativos." E Valerian respondeu imediatamente. "Precisamos de você para a infiltração. O tempo não é mais negociável." Nathan os interrompeu. "Suas forças especiais também, comandante. Você vai dar um jeito." Ele ajudou Liriana a voltar para o duto de ventilação, guiando-a em direção a um ponto de saída diferente que os levaria a uma sala médica segura que haviam passado mais cedo. A respiração dela havia se tornado rítmica, controlada, uma guerreira lidando com a dor através da disciplina. "Sinto muito." Ela sussurrou enquanto se moviam. "A missão não é mais importante do que você." Nathan terminou firmemente. "Nenhum de vocês." Eles quase haviam chegado à sala médica quando a instalação foi abalada por uma explosão. A distração de Valerian, mais dramática do que o planejado. Momentos depois, o silêncio foi interrompido pela voz de um comandante. "Centro de comando seguro", ele relatou, soando um pouco ofegante. "Resistência mínima. A maioria das forças draxianas parece ter se retirado para seus navios." A embarcação diplomática, Nathan pediu ajuda para colocar Liriana em uma mesa de exame, enquanto outra contração ondulava visivelmente por seu abdômen. A cada 90 minutos, Valerian confirmou. Estavam estabelecendo contato agora. Um alívio tomou conta de Nathan, mas foi de curta duração, pois Liriana gritou, suas costas se arqueando de dor. Os sistemas automatizados da sala médica foram ativados, escaneando seus sinais vitais e projetando leituras alarmantes. O desenvolvimento de Fidel alcançou o equivalente ao 3º trimestre, anunciou o sistema de forma impassível. A progressão do trabalho acelerou. A entrega estimada é iminente. Nathan ativou sua calma. "Marina, precisamos de você na sala médica 3. Agora, enquanto esperavam, ele segurava a mão de Liriana, enxugando o suor de sua testa com a outra mão livre. Os olhos dela encontraram os dele, cheios de uma mistura de medo e determinação. "Fale comigo", ela pediu. "Entre as contrações, me distraia." Nathan sorriu, afastando os cabelos prateados do rosto dela. "Eu já te contei por que me ofereci para o programa de aprimoramento neural?" Ela balançou a cabeça, grata pela distração momentânea.
Eu era fascinado por xenolinguística, línguas alienígenas. Quando criança, eu costumava ouvir gravações de diferentes espécies por horas, tentando imitar seus sons. O polegar dele traçava círculos nas costas da mão. O programa militar me deu a capacidade de realmente ouvir e reproduzir frequências além do alcance humano, mas o interesse sempre esteve lá. Então, quando você ouviu meu verdadeiro nome, Liriana começou. Era como ouvir a canção mais bonita que eu já tinha encontrado. Ele terminou. Eu a memorizo instantaneamente, não por causa de qualquer objetivo de missão, mas porque não conseguia suportar a ideia de esquecê-la. Lágrimas se acumularam nos olhos de Liriana, em parte por dor, em parte por emoção. E agora você está preso a mim para sempre por causa disso. O melhor erro que já cometi. Ele respondeu com um sorriso que fez seu coração disparar, apesar do desconforto. A porta deslizou para abrir enquanto Marina entrava apressada, avaliando imediatamente a situação. Os estabilizadores deveriam ter durado mais. Ela murmurou, preparando medicamentos adicionais. O vínculo da alma deve ter criado um catalisador mais forte do que eu previa. Outra contração veliriana, mais poderosa do que antes. O scanner médico apitou urgentemente. Fase de entrega iniciada, anunciou o sistema. Detectando fisiologia híbrida, protocolos padrão, insuficientes. A expressão de Marina ficou preocupada. A estrutura genética única do bebê está confundindo os sistemas automatizados. Vou ter que fazer o parto manualmente. Enquanto se preparava, o sistema de comunicação da instalação foi ativado, e a voz do comandante Valerian ecoou pelos alto-falantes. Atenção a todo o pessoal, a embarcação diplomática draxiana chegou antes do previsto e está solicitando permissão para atracar. A facção mais pura se retirou do perímetro da instalação. Nathan e Liriana trocaram olhares esperançosos, mas seu momento de alívio foi interrompido por uma contração particularmente intensa, que fez Liriana soltar um grito. Concentre-se no que está acontecendo aqui, Marina instruiu, posicionando-se para ajudar no parto. Os diplomatas podem esperar. Os próximos minutos passaram em um borrão de intensidade, enquanto o trabalho de parto acelerado de Liriana progredia com uma velocidade surpreendente. Nathan permaneceu ao seu lado, sussurrando seu verdadeiro nome suavemente em seu ouvido. Quando a dor se tornou avassaladora, o som agora era um laço entre eles, ancorando-a através da tempestade de sensações. Mais um empurrão. Marina encorajou sua postura profissional, momentaneamente se quebrando de excitação. O bebê está quase aqui. Liriana reuniu suas últimas forças. Sua pele alaranjada brilhava com o esforço. Enquanto ela se esforçava uma última vez, o quarto se encheu com um novo som. O primeiro choro de uma criança que, por todas as leis naturais, não deveria ainda existir. É uma menina, anunciou Marina com a voz embargada de emoção, enquanto colocava o recém-nascido no peito de Liriana. E ela é perfeita. O bebê, impossivelmente pequeno, mas completamente formado, tinha uma pele que variava entre tons humanos e matizes de pôr do sol, com mechas de cabelo branco prateado coroando sua cabeça delicada. Mas o que mais impressionava eram seus olhos quando se abriram, humanos em forma, mas com um brilho dourado característico de uma visão peculiar. Ela é linda, Nathan sussurrou, deslumbrado enquanto dedos minúsculos se envolviam em torno do seu, muito maior. Antes que pudessem absorver completamente o milagre diante deles, a porta da sala médica deslizou novamente. O comandante Valerian estava lá, acompanhado por uma alta e régia fêmea draxiana em trajes diplomáticos. Aya se desculpou pela interrupção, disse a draxiana. Sua voz surpreendentemente melódica para sua espécie. Mas quando soubemos do nascimento acelerado, insisti em vir imediatamente. Seu olhar caiu sobre o recém-nascido com uma admiração inegável. Sou a embaixadora Tela da Confederação Draxiana e acredito que seu filho pode ser a chave para a paz entre todos os nossos mundos. A nave diplomática draxiana deslizava silenciosamente pelo espaço, seu design elegante um contraste marcante com as embarcações militares utilitárias das frotas humanas e Shindari. Nos aposentos privados que lhes foram designados, Nathan estava de pé diante do visor, sua filha recém-nascida aninhada contra seu peito enquanto ele apontava estrelas distantes.
Aquela ali é a alma de onde meu povo vem. Ele sussurrou para o bebê, que o observava com olhos que pareciam impossivelmente conscientes para alguém tão jovem. E ali, logo além daquela nebulosa, é onde os ancestrais da sua mãe aprenderam a navegar pelas estrelas. Liriana observava da cama. Seu corpo ainda se recuperava do parto acelerado. As últimas 12 horas tinham sido um turbilhão de revelações e decisões. A embaixadora Tela havia oferecido a eles santuário no mundo natal dos Draxianos. Um lugar onde sua filha seria honrada como um símbolo de unidade, em vez de ser estudada como um espécime científico. Parecia a solução perfeita, até que o comandante Valerian interceptou uma transmissão codificada do Alto Comando Sindari. Equipes de recuperação foram despachadas. Ele os havia informado de forma sombria. Eles estão classificando tanto Liriana quanto a criança como propriedade do governo a ser recuperada. A memória do rosto de Nathan naquele momento, a fúria fria que havia transformado seus traços geralmente calorosos, ainda fazia Liriana sentir calafrios na espinha. Naquele instante, ela vislumbrou o guerreiro por trás do diplomata, o protetor que moveria galáxias para manter sua família segura. Precisamos tomar uma decisão, Liriana disse suavemente, trazendo a atenção de Nathan de volta ao presente. O embaixador espera nossa resposta antes de chegarmos à fronteira draxiana. Nathan voltou para a cama, colocando cuidadosamente sua filha no colo do braço de Liriana. Eles a nomearam Onra, uma palavra que existia em ambas as suas línguas, significando harmonia em Sindari e referindo-se a uma constelação na astronomia humana. "O que você quer?" ele perguntou, sentando-se ao lado deles. Liriana considerou a pergunta. "Os Draxianos oferecem proteção, recursos, um lugar onde Onra seria respeitada." Ela acariciou o cabelo prateado da filha, mas ela ainda seria um símbolo, um ativo político, apenas uma versão mais benevolente do que nossos governos pretendiam. Nathan acenou com a cabeça, entendendo sua hesitação. "E a alternativa?" "Nós desaparecemos", Liriana disse, encontrando seu olhar. "Existem colônias independentes na borda externa onde nenhum governo exerce controle, lugares onde poderíamos apenas ser uma família." A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante, abandonar a proteção de aliados poderosos, confiar apenas em si mesmos. Era uma aposta com o futuro da filha. "Não seria fácil", avisou Nathan. "Seríamos fugitivos, pelo menos até que a situação política mudasse." "Quando algo sobre nós foi fácil", Liriana retrucou com um sorriso. "Eu brinquei sobre estar preso a você se adivinhasse meu nome. E veja onde isso nos levou." Nathan riu suavemente, tomando cuidado para não perturbar o agora adormecido Onra. "A melhor piada que alguém já fez comigo." Um leve toque interrompeu o momento. A embaixadora Tela entrou ao reconhecimento de Nathan. Sua estrutura alta era graciosa, apesar da gravidade artificial da nave, calibrada para o conforto humano. "Chegaremos à fronteira em 6 horas, certo?" ela anunciou. "Você já tomou uma decisão?" Nathan e Liriana trocaram um olhar. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Um dos presentes inesperados da ligação de suas almas. "Temos", confirmou Nathan, "e somos gratos pela sua oferta, mas escolhemos um caminho diferente." Se a embaixadora ficou surpresa, ela disfarçou bem. "Posso perguntar para onde você pretende ir? Mas achamos que é melhor se você não souber", respondeu Liriana diplomaticamente. Tela considerou isso e então assentiu. "Eu entendo, no entanto, gostaria de oferecer assistência de qualquer forma." Ela produziu um pequeno cristal de dados. "Isto contém novas identidades, créditos inrastreáveis, em coordenadas para vários mundos independentes onde meu povo tem contatos não oficiais." Nathan aceitou o cristal com genuína gratidão. "Por que nos ajudar dessa forma?" "Porque o que foi feito a Liriana sem seu pleno conhecimento foi errado", Tela afirmou simplesmente. "E porque sua filha representa algo. Meu povo há muito acredita que nossas espécies são mais fortes juntas do que separadas." Seu olhar suavizou enquanto ela observava o bebê adormecido. Após a partida do embaixador, eles começaram os preparativos para sua nova vida. A doutora Marina forneceu suprimentos médicos adicionais e instruções para honrar sua fisiologia única, enquanto o comandante Valerian
apesar de sua relutância inicial. Ofereceu conselhos táticos para evitar a detecção. Os Draxianos concordaram em nos deixar perto da nebulosa viridiana. Nathan explicou enquanto arrumava seus poucos pertences. De lá, pegaremos um transporte para as colônias da borda externa. Liriana acenou com a cabeça, sua mente já acelerada com planos e contingências. Precisamos estabelecer uma história de cobertura, algo crível, mas sem grandes destaques. Que tal 2 cientistas que se conheceram durante uma expedição de pesquisa? Se apaixonaram, tiveram um filho, decidiram buscar uma vida mais tranquila longe dos sistemas centrais, não totalmente sem verdade. Liriana refletiu com um sorriso. Embora eu ache que nossas histórias reais sejam muito mais interessantes. Imagine tentar explicar para Anha quando ela for mais velha. Nathan riu. Bem, querida, sua mãe brincou que teria que se casar comigo se eu adivinhasse o nome verdadeiro dela. E imagine minha cara quando você realmente fez isso, Liriana completou, enquanto o calor de seu tom de pele ao pôr do sol se aquecia com a lembrança. O riso dele se misturou na sala silenciosa, um momento de leveza, antes da incerteza que estava por vir. Como se sentisse a alegria dos pais, Anha se mexeu e abriu os olhos, aqueles olhos notáveis que continham tanto a forma do pai quanto os fleques dourados da mãe. Horas depois, eles estavam na baía de ônibus dos Vessels Draxianos, se despedindo pela última vez daqueles que compartilharam sua extraordinária jornada. A embaixadora Tala lhes apresentou um presente final, um pequeno pingente para Anha, inscrito com uma antiga bênção draxiana para viajantes. Que as estrelas guiem seu caminho, ela disse formalmente, e que você encontre a liberdade para escrever sua própria história. Enquanto a nave se desprendia da embarcação principal, levando-os em direção ao seu futuro incerto, Nathan pegou a mão de Liriana. Suas filhas dormiam pacificamente entre eles, sem saber que sua própria existência já havia mudado o curso das relações interestelares. Você está com medo? Nathan perguntou suavemente enquanto as estrelas passavam rapidamente pela janela. Sim, Liriana admitiu. Mas não do que está por vir. Ela apertou a mão dele. Tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Que você nunca falou meu verdadeiro nome, que nunca nos encontramos. Nathan se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Não era seu verdadeiro nome desta vez, mas 3 simples palavras humanas que carregavam tanto poder. A pele de pôr do sol de Liriana corou de prazer enquanto ela retribuía o sentimento em sua própria língua. Os sons melódicos fluíam como a luz das estrelas que os cercava. À medida que sua nave espacial desaparecia na imensidão do espaço, eles levavam consigo não apenas a esperança para o futuro de suas famílias, mas a semente de algo maior. A prova de que até mesmo as espécies mais diferentes poderiam encontrar harmonia juntas, criando algo novo e belo a partir do inesperado. E tudo havia começado com uma piada sobre um nome.